Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Eu vou ler um texto e vou falar sobre algo que normalmente nós pastores não mexemos. Eu quero falar sobre pastor também é alma. Pastor também é alma. Dá um toque no vizinho aí do lado e fala com ele: você também é alma. Capítulo 1, versículo 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto fomos provados acima das nossas forças, de maneira que até da vida desesperamos. Alguém aí consegue dizer amém? Alguém aí topa tirar esse versículo da Bíblia, por favor? Porque ele contraria a moldura de infalibilidade que alguém colocou em torno de nós. Paulo diz: fui provado, e fui provado além das minhas forças, e cheguei a desesperar da vida. E crente desespera? E pastor desespera? Nós não somos um poço de fé, de esperança, de positivismo, de acertos. Não há uma áurea em torno da nossa cabeça que diz que nós somos anjos sem asas? As pessoas que nós pastoreamos não esperam que a gente simplesmente não sofra nunca. Uma irmã chegou para mim um dia depois de uma pregação, e sabe aquela pregação que Deus olhou para você e disse assim: vou te usar hoje? Sabe aquela pregação? Todo mundo aqui já viveu esse dia que você foi pregar e Deus olhou e disse assim: vou te usar hoje. Quando eu terminei de pregar, a irmã chegou para mim e fez assim: pastor Josué, o senhor é tão, olha, eu acho que o senhor não sente nem sede. Queridos, por alguma razão alguém disse a nós que nós não devemos demonstrar emoções, fraquezas, dificuldades, sofrimento. Eu não sei se isso é exclusivo do Brasil, mas coloca-se uma moldura em torno do pastor de forma que ele precisa ser infalível. E se ele tiver alguma dificuldade, ele não pode dizer para ninguém e nem pode expressar para ninguém. Acontece que todo líder está sujeito ao cansaço físico, emocional, espiritual e ministerial. Todo líder está sujeito ao colapso ministerial e a apagar, como uma vela que já queimou mais do que deveria e mais do que poderia. Obrigado, querido. Eu fui pregar no estado do Piauí um tempo atrás, e resolvi ir de carro e levei o meu filho comigo. E quando terminei de ministrar na manhã de uma sexta-feira, voltamos para casa depois do almoço. E por volta das 10 da noite, passando em um dos estados do Nordeste, de uma maneira muito estranha,
A neblina tomou conta da rodovia e eu não conseguia enxergar 15 metros à frente do carro. Como eu já estava muito cansado, dirigindo desde as 2 da tarde, já eram 10 da noite, eu tinha pregado no dia anterior e naquele dia pela manhã, eu disse ao meu filho, eu vou voltar e a gente vai dormir aqui na cidade que nós terminamos de passar. Vou evitar dizer nomes, porque as redes sociais nos colocam assim sempre em situações melindrosas. Eu voltei para aquela cidade, e na praça, quando eu procurei uma pizzaria para comer alguma coisa, encontrei um irmão que me reconheceu e me levou para a casa do pastor da igreja. E em vez de comer a pizza na praça, o pastor preparou um jantar, a esposa do pastor preparou um jantar, nós comemos. Meu filho terminou dormindo no sofá da sala. E lá para meia-noite eu conduzi o meu filho para a cama e falei com ele, olha, eu vou dormir que eu estou muito cansado. E a esposa dele já foi se recolhendo, e quando eu estava entrando no quarto, ele falou comigo assim, você não vai dormir antes de conversar comigo, porque foi Deus quem fez você parar aqui. Eu, tudo bem. Ele me levou na garagem da casa dele e me mostrou uma corda enrolada. E ele disse, eu planejei o meu suicídio para esta madrugada. E eu disse a Deus que se Ele ainda tem algum plano na minha vida, que Ele fizesse alguém me aparecer aqui hoje, para eu conseguir me abrir e desabafar. Nós conversamos até 6 horas da manhã. E Deus deu um grande livramento àquele pastor, líder, pai, esposo, um homem de Deus. Por que essas coisas acontecem? Não faz muito tempo eu fui chamado depois do culto para socorrer uma família de um pastor tradicional. Ele completara 42 anos naquele dia, 10 anos de casado. Chegou no sábado da sua segunda lua de mel. A igreja que ele pastoreava renovou a permanência dele lá na igreja por mais 5 anos. Foi o culto de celebração da Santa Ceia. E quando terminou o culto de ceia e ele chegou em casa, enquanto a esposa foi preparar o jantar, ele disse, vou colocar o carro na garagem. E como ele demorou, o menino dele de 8 anos disse, minha mãe, eu vou encontrar meu pai. E de repente o menino abre a porta da garagem para a sala e diz assim, mamãe, papai foi para o céu. E quando ela correu, ele estava pendurado numa corda na garagem. Como explicar para uma esposa de pastor de 38 anos que ela está viúva, porque o marido dela não aguentou a pressão do ministério? Como dizer para uma criança de 8 anos que o pai dele, pastor, mergulhou na angústia de tal maneira que não conseguiu sair de lá? Por que será que a gente não pensa que aquele herói do púlpito, carregado de fé, de poder, de unção, de inteligência, de sabedoria e de conhecimento, é uma alma que muitas vezes está pregando cura enquanto sangra?